Olá pessoal, estamos de volta com o segundo episódio do nosso podcast da EMEB Gonçalo Domingos de Campos, daí. Eu sou Adriano Correia. E eu sou Cecília Regina. Estamos empolgados para mais uma entrevista incrível. Mas antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a todos que nos ouvem e nos apoiam neste projeto. Obrigado por fazerem parte dessa nossa jornada. Para começar, gostaria de apresentar o nosso convidado, Juan Vieira. Juan, poderia se apresentar brevemente e nos contar um pouco sobre o seu trabalho e função como assessor do programa ETA? Sim, claro. Olá a todos, meu nome é Juan Vieira, tenho 30 anos, sou formado em letras, português e espanhol e suas literaturas e também pós-graduado em docência no ensino superior. Atualmente eu estou trabalhando na SMECEL, que é na Superintendência Pedagógica, de assessor de letramento no ETA. Para quem não conhece, o ETA é a Escola em Tempo Ampliado, que ocorre no período vespertino, e aí cada dia a gente está numa escola, a gente está ali ajudando os professores, né, vendo como estão os alunos, mas daqui a pouco a gente entra nesses assuntos, né, porque eu tenho esse problema comigo, eu começo e me empolgo, aí acabo às vezes fugindo um pouco assim da pergunta, mas Juan Vieira é esse menino aí. Além das suas funções na Inicial, sabemos também que você tem projetos envolvendo associações, desenhos, canções, poemas de teatro. Poderia falar um pouco mais sobre essas atividades e como elas se relacionam na sua atuação profissional? Claro, até o começo do ano eu estava em sala de aula, né? Somente em sala de aula como professor de português. Aí ali em junho, mais ou menos, eu tive a felicidade de ir para o ETA, né, ser assessor do ETA. O ETA ele é muito interessante porque ele tem essas oficinas, né? Tem oficina de dança, de música, teatro, letramento, raciocínio lógico. E antes de eu entrar no ETA, eu já tinha esses trabalhos artísticos, né? Eu sempre gostei assim da arte, de escrever. Então eu tenho uma peça de teatro, uma banda, né, que eu escrevo, os meninos eles tocam, eles fazem a música, né, a partir dessas letras, que se chama Colisão Interna, o grupo. E tem também a questão dos livros, da poesia. Então assim, quando eu descobri o ETA, eu vi que eu podia expandir também isso, né, porque assim, mesmo sendo de letramento, às vezes eu estou ali conversando com um aluno que está fazendo teatro, ou com um professor de teatro. Então, todas essas artes que foram citadas, elas têm me ajudado muito no meu trabalho, né? Até porque, assim, além de eu gostar do que eu faço, eu consigo não só focar no letramento, mas também consigo ajudar, às vezes, assim, o professor de teatro, ou o professor de música, ou o aluno que está querendo saber de algo, né? Eu gostaria de ler um poema. Aqui um poema para você, né? Então, assim, eu acho que essa questão artística só tem agregado na minha profissão. Vamos falar agora sobre o projeto Há um Poema na Minha Escola. Pode nos explicar o que é esse projeto e como ele funciona? Sim, Há um Poeta na Minha Escola é um projeto que ele já existe aproximadamente 4 anos, né? E a ideia eu vou nas escolas, que é convidado, né? A gente conversa com diretores e tal, marca uma visita, e a gente escolhe, de repente, uma biblioteca ou na própria sala de aula, e a gente passa uma tarde inteira junto ali, falando de livro, falando sobre a biblioteca, as formas de fazer arte, né? De como escrever um texto, de como fazer um poema. E eu também levo meus materiais, eu levo o livro para os estudantes. E nisso a gente passa a tarde inteira lá, né? E é muito bacana porque assim, esse projeto ele mexe com a escola toda. Porque todos podem participar, né? Então, às vezes, por exemplo, eu estou no 5º ano, vamos supor, eu estou no 5º ano, mas tem uma sala que, está acontecendo alguma coisa ali, né? E isso acaba se espelhando em outras turmas. Vou pegar aqui para mostrar. Isso daqui se chama Zine, né? O que é Zine? Zine é um pequeno livro, né? É uma pequena revista. E aí a gente vai abrindo e vai formando um livrinho, né? Tem dos dois lados e quando abre, né? Então, esse é um dos tipos de projeto que eu levo nas escolas, né? E ensino a garotada a fazer, e aí eles fazem, eles confeccionam. Então, assim,
Há um poeta na minha escola é mais ou menos isso, né? Eu vou para lá e de lá a gente escreve um monte de poema, faz exposição, faz varal com poemas. Então é bem bacana, né? Como você enxerga o impacto da arte, incluindo a composição de vinhos, canções e teatro, na educação dos alunos da nossa escola? Então, já retomamos o que há um poeta na minha escola. Hoje em dia, uma das mais a gente pega assim nos pés dos estudantes, né, além da matemática, é também o português, e é principalmente ler e escrever, né, corretamente. E tem os meios digitais, né, por exemplo, eu estava alfabetizando uma criança e aí ela mandava áudio no celular. Aí eu perguntei, você não digita, né? Não, eu mando áudio. Então, assim, hoje tem certas tecnologias que a gente não precisa mais ler, né? Ele lê por nós, ou a gente fica ouvindo. Então, assim, quando a gente foca na poesia, na construção do texto, na construção do enredo para o teatro, a gente está lendo, a gente está escrevendo, a gente está exercitando, né, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, assim, trabalhar com o zine, com a poesia, com o teatro, com a música, ela favorece muito no aprendizado do aluno. Porque é formas dele poder ter, por exemplo, quem vai fazer teatro, né, quem é ator ou atriz, treina para decorar o texto, né, e tem que decorar o texto. Mas ele só decora o texto lendo, ouvindo, prestando atenção, né? Então a arte, ela tem esse poder de nos trazer para algo. Agora, se o aluno não tem esse contato com a arte, com esse mundo de ler, de lá na frente se expressar, de ter uma criatividade de escrever algo ali, ele vai ficando cada vez mais passivo, né? É aquela pessoa que só ouve, e às vezes acaba reproduzindo o que está ouvindo, e não é aquela pessoa assim que fala, olha, tem um papel em branco, eu quero criar algo nesse papel em branco, né? Eu quero transformar esse papel em branco em história, em desenho. Então eu acho assim, a arte é importante nesse processo, né? Do desenvolvimento. Certamente enfrenta desafios ao levar adiante os projetos artísticos. Quais são os principais desafios que você encontra e como supera? Como eu disse, né? Assim, um dos desafios é a leitura, é a escrita, né? Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever, então fica uma coisa muito assim, às vezes há um poeta na minha escola, é justamente isso, porque às vezes existe poeta, o que é poeta, né? O que o poeta faz, né? Porque a gente geralmente vê os poetas daqueles livros antigos. Quando eu era estudante, eu sempre estudei em escola pública, né? E uma vez foi um poeta na escola, ele passou lá a manhã inteira, ele leu, eu também fui lá na frente, eu li um poema que foi escrito, e ali eu pensei assim, eu não estou sozinho, né? Tem gente que gosta de escrever, sabe? Tem gente que também escreve, então eu não estou sozinho. Então eu creio que um desafio é justamente isso, às vezes a gente achar que estamos sozinhos, mas não é porque estamos sozinhos, as pessoas têm vergonha. Tem muita gente que escreve lindamente, mas tem vergonha de mostrar. Não, eu tenho uns erros de português, as pessoas vão rir e tal. Então, assim, se vocês que são jovens aí, que estão estudando, por exemplo, ter essa prática da leitura e da escrita, vocês começarem a escrever conto, poema, música, peça de teatro, vocês vão exercitar algo em vocês que vai ser para a vida inteira. Vai ajudar vocês no trabalho, né? Às vezes até fazer uma entrevista de emprego. Para quem tem esse hábito de escrita, ele consegue se expressar melhor, ele consegue ser mais articulado. Então eu vejo isso, um dos grandes problemas é a falta de leitura e a falta de escrita, né? Porque se ela não tem essa prática, dificilmente ela vai ser um leitor, e dificilmente ela vai ser uma escritora, por exemplo, né? Ou às vezes uma jornalista que precisa ler bastante, precisa escrever. Então assim, tem tipo de arte, por exemplo, a dança, né? Que você às vezes não precisa ficar lendo, ou você trabalha com o corpo, o teatro também, você trabalha com o corpo, né? Só que sempre começa com o texto. Sempre o texto vem primeiro, o texto, né? Pra você conhecer a música, você lê a letra. Pra você conhecer o teatro, você lê a peça. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir instigar isso na garotada, a vontade de ler,
eu tenho certeza que esse problema vai diminuir e a gente vai ter mais e mais poetas, tanto mulheres, quanto homens, né? E é o que eu espero, né? Não estar sozinho, entendeu? Como os alunos se envolvem em projetos de arte? E qual a participação deles na criação de vinhos, nas apresentações teatrais e nas composições de canções? Certo. Como eu disse, né? Eu levo esse material aqui, né? E aí eles produzem, os alunos produzem, né? Eles desenham, eles escrevem, é totalmente autoral deles. Então isso é uma coisa muito bacana, porque tem aluno que não lê, quer dizer, tem aluno que não escreve, mas assim, não escreve texto, mas ele desenha, tá? Então olha o que a gente pode fazer, né? Enquanto você desenha, ela escreve, ou se não, ela escreve, você desenha. Aí tem fulano que não sabe ler, assim, ainda, mas tem fulano que já sabe. Então faz o seguinte, você desenha e ele lê, sabe? A gente vai unindo forças, né? Então esse trabalho, quando eu levo, eu tento incluir o máximo de gente possível, né? Então assim, você gosta de cantar? Canta. Eu mesmo não sei cantar nem no banheiro, né? Nem no chuveiro. Mas tem gente que gosta de cantar. Isso é uma arte. Né? Então, assim, às vezes ela sabe cantar, mas tem vergonha de ler. Não é que ela não sabe ler, ela tem vergonha de ler. Então, quando eu vou na escola, quando eu faço essa movimentação, eu busco isso, né? Instigar a pessoa a se soltar, a aprender, a produzir. Você gosta, por exemplo, você gosta de teatro, de arte? Mais um teatro. E você? Mais desenho. Mais desenho. Aí eu tenho duas tipos de arte. Se eu tentar passar algo para vocês e desmerecer o que vocês gostam, talvez vocês não vão participar tanto. Então eu sempre vou por esse caminho. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Então bora. Sabe? E aí cada um vai fazer o seu e tal, e depois a gente vê o resultado. Os resultados são sempre maravilhosos. Sabe? Eu fico muito feliz. Porque a gente entra numa escola e a gente olha e fala, não tem nenhum artista, né? Só tem bagunceiro, só tem arteiro. Mas depois, quando você tem o papel, né, assim, tudo produzido e pronto, e desenhado, você fala, caramba, olha que artista, né? Então são joias, precisa ser lapidado. E é importante a gente estar falando isso, né, para que a gente conscientize as pessoas a não ter vergonha de ser um artista. Né? Pelo contrário, tenha coragem, ouve, erre, né? É que quem está acompanhando não sabe os erros de gravação que teve aqui, né? A gente errou bastante, a gente gaguejou, a gente fica nervoso, mas a gente está aqui levando isso adiante. Então a arte é mais ou menos assim, a arte ela tem que ter essa coragem, né? Para desenvolver, não trava ali e aí igual as pessoas falam, você não fica nervoso? Eu fico nervoso. Só que assim, conforme você vai participando de coisas, você vai aprendendo a tremer por dentro. E controlando. No começo, né? Quando eu ia dar qualquer entrevista ou coisa, né? A câmera pegava o papel tremendo. Eu ficava assim, era nítido o papel tremendo, né? Eu falava, não, eu preciso mudar. Hoje o papel tá aqui, ó. Mas eu por dentro, tô tremendo pra caramba por dentro, né? A interdisciplinariedade é importante na educação. Como os projetos de arte se integram com os conteúdos curriculares, promovendo a colaboração entre diferentes disciplinas? Sim. É uma coisa muito interessante que se pergunta, porque igual eu estava falando quase agora da leitura, muitas vezes fica assim, o professor de português que tem que trabalhar a leitura. É na aula de português que se aprende a ler, é na aula de português, né? Ou senão, só pode trabalhar arte na aula de arte, né? Sendo que a gente pode trabalhar arte na educação física, na geografia, isso, química, né? Então, assim, esse zine mesmo que eu gosto de fazer, ó, vamos pensar, o que vocês acham que dá para fazer com esse papel do Brasil? Só um livro, ó. A gente consegue fazer uma tabuada, consegue fazer uma tabuada, né? A gente consegue fazer uma receita, um hospital. Exatamente. O que mais que dá para fazer? Vou pensar em mapas. Esquemas de biologia, por exemplo, você faz o desenho do inseto e aqui você põe o nome científico, o nome popular, isso, as características. Então, com esse simples dobradura de papel, você consegue trabalhar várias coisas. Você consegue, de repente, geografia, faz aí lista de exercícios, né? Ou
ou cálculos, né? Então, assim, isso é interdisciplinaridade, né? É você pegar, assim, é leitura, é português, mas não está somente no português. É de história, está trabalhando em leitura, envolve tudo, isso. Então é muito interessante isso, porque assim, ó, nós na escola, eu sou professor de português, não, eu sou professor de educação física. Mas, pô, esse mês eu vou treinar leitura para os meus alunos, sabe? Isso já é trabalhar de modo multidisciplinar, porque não fica mais encarregado só do professor de português. Outros também estão trabalhando, né? Então é a mesma coisa eu consigo trabalhar o de educação física dentro da linguagem de português? Consigo, mas eu tenho que fazer esse gancho, né? Esse cruzamento entre as disciplinas. Então, assim, quando eu levo esse material, eu levo justamente para focar nisso. Tanto que se você for um professor de biologia, você pode me convidar, se for de química, pode me convidar. Não tem, assim, uma matéria X específica. A gente vai e faz algo muito bacana, né? É que eu não trouxe um material para mostrar, mas vocês iam ver que matemática, história, artes, né? Por exemplo, assim, cinema. Por exemplo, você pode pegar isso aqui e aí escrever assim o nome do filme, fazer uma sinopse dele, ou uma crítica dele, ou uma lista dos melhores filmes, né? Então são ideias que se cavucar vai que vai, né? Você poderia compartilhar conosco alguns dos momentos mais bem-sucedidos ou gratificantes do projeto Unplugged na escola? Olha, um dos momentos, esse é um, claro, porque assim, através desse projeto eu consigo hoje falar dele, né? Poder assim, participar de podcast, ou alguma outra entrevista, ou até alguma formação, ou um momento de fala. Então, assim, eu fico muito feliz porque ele deu resultado, né? Ele deu um fruto. Plantou a semente e hoje eu experimento esses frutos, né? Eu acabei esquecendo, mas, assim, uma das coisas que me deixa muito feliz é quando eu vou nas escolas, a gente faz, assim, o ensino e os alunos me trazem, né? Que terminei, tome, eles me dão, sabe, o que eles produziram. E eu levo para casa, às vezes eu nem gosto, né? Porque assim, é deles, né? Mas às vezes eles me dão. E aí eu levo para casa, eu tenho tudo guardado lá em casa, assim, tenho o maior carinho. Eu dou muito valor na criação, né? Assim, mesmo a pessoa nunca tendo feito nada. Ela fez ali, para mim ela é um artista. E eu tenho o maior respeito por ela. E se ela me dá aquele objeto que ela fez, eu vou guardar como se fosse uma obra super valiosa, né? Então, uma das coisas mais gratificantes deste projeto é isso, é ver a produção, é ver dando resultado, é ver assim, ó, eu ensino eles a fazer um livro, aí depois de, sei lá, um mês eu volto, aqui, professor, eu continuo fazendo, olha esse, entendeu? Então, você só vai lá, passa um dia, 3 meses você volta e eles estão naquela pira de novo, de trabalhar, de produzir. Então, eu acho que o que mais me deixa feliz é isso, é ver que este trabalho, ele dá resultado. A gente só precisa fechar parcerias, né, certinho, ver o calendário, a demanda, mas quando dá certo, nossa, eu encho minha mochila de livro e vou, assim, e nem quero sair, o pessoal tem que me mandar embora, entendeu? Porque a gente aprende muito, né? Vai criando, e assim, às vezes você ensina eles a fazer algo, aí eles falam, não, mas também dá pra fazer outra coisa. E aí a criação é deles. Você não fica assim, não, tem que ser desse jeito. Você fala, olha, é possível criar. Aí você já cria um vínculo com ele. Quem ou que inspira em seu trabalho artístico? Além disso, quais são seus planos de futuros projetos? Certo. Eu estou trabalhando com livros de poema, né? Mas assim, tentando publicá-los, então eu estou em casa, estou escrevendo, estou com uma dor nas costas danada de ficar ali, né? Porque é horas e horas e horas. Mas assim, a gente gosta, né? A gente acredita no trabalho, então vale a pena. Então, para o próximo ano, 2024, eu penso em fazer isso, publicar, continuar trabalhando com esses materiais, que eles são... Eu monto em casa, né, esses materiais, eu imprimo, eu que ajeito no computador.
dobro, e aí sai divulgando por aí, né? Então assim, é um trabalhão mesmo, né? Então ele demanda bastante tempo. Então ano que vem eu vou continuar mexendo com isso, porém tentando publicar livro com editora, né? Para poder divulgar mais o trabalho, né? E assim, eu fico muito feliz de vocês, tá? Nesse projeto, né? De podcast, assim, isso é uma profissão. Então a gente está exercendo uma profissão aqui, sabe? Parabéns, eu espero que vocês continuem, né, nisso, porque eu comecei também na época de escola, sabe? Lá no meu primeiro ano, né? Quando eu estudava no ensino médio, eu comecei a escrever, os professores me incentivavam, e hoje sou professor, sou escritor, mas na época que eu tinha igual de vocês, isso nem passava pela minha cabeça. Nem o que acontecia, eu não fazia ideia do que eu seria. Mas através de alguns professores, né, e através de alguns projetos, eu fui me encontrando. Então eu espero que vocês também se encontrem, né, nesse meio do jornalismo, da comunicação, da própria educação também, um dia. Vocês leiam, vocês consomem a arte, que vocês possam ser um artista do bairro de vocês, entendeu? Então, assim, eu acho que o meu projeto futuro é isso, né? Tentar atrair mais gente para estar junto comigo. Para não ser uma pessoa assim, não é um poeta na minha escola, não. Há vários poetas na minha escola. Talvez esse é o projeto futuro. Mas, antes de encerrar, João, qual a mensagem que você gostaria de deixar para nossos ouvintes e especialmente para os alunos de nossa escola? E, é claro, nosso agradecimento por compartilhar sua paixão e experiência conosco. Eu estou muito agradecido, né? Você viu que eu falo pra caramba, eu empolgo mesmo, né? As pessoas têm que, né? Mas assim, estou muito feliz. Mando um abraço para todos da escola, todos os profissionais, professores, desde as merendeiras, sabe? Que faz um café excelente, né? Toda hora eu vou lá beber um cafezinho, a diretora, sabe? Então assim, eu gosto muito dessa escola, pela recepção dos alunos, sabe? Eles são respeituosos, né? E com esse projeto, então, né, assim, faz a gente querer ser entrevistado por todos, né? Porque com certeza daqui pra frente, quando a gente nos ver, a gente vai ficar lá, onde eu entrevistei ele, fui entrevistado por ele, então já ficou uma história, né? E aqui são tantos e tantos alunos. Então eu acredito que aqui tem tantos e tantos talentos também, né? Então eu quero mandar um abraço para todos eles, para dizer que para eles também continuarem, né? Não ter vergonha. Tipo, o terceiro episódio, eu que quero entrevistar, eu não deixar esse projeto diminuir, pelo contrário, crescer mais, tem que ter briga para ver quem que vai ser os entrevistados, né? Quem vai entrevistar, na verdade, né? Não, eu que vou. Porque eu sei que vocês se prepararam para aqui, se leram, né? Então isso é importante, né? Porque isso já está ajudando vocês na sala de aula. Tá? Quando vocês têm prova, vocês não têm que se preparar um pouco antes. Quando tem trabalho, tem que dar uma revisão, né? Muito. Então assim, vocês estão de parabéns, o professor também está de parabéns, entendeu? É um projeto que eu estou muito feliz de ser o segundo participante, né, dele. Espero vir mais e mais vezes, sabe? Guardar aberto. Opa, com certeza, entendeu? Nem que seja ano que vem, né? Porque eu espero que ele não acabe mesmo, que vocês vão ganhando cada vez mais confiança em falar. O podcast ele tem essa questão mais livre, né? De a gente trocar ideia. Só que como a gente está começando, a gente fica mesmo um pouco inseguro, entendeu? Mas vocês estão de parabéns, eu gostei demais. E deixo aí meu abraço a todos que estão nos assistindo, que vocês possam comentar. Se gostou de alguma coisa, escreve aí o que gostou. Sugestão, do que Sugestão, exatamente. Vamos ver. O que tem mais aí? Chegamos ao fim desse episódio do nosso podcast. Agradeço a todos por nos acompanharem. Eu espero que vocês tenham se inspirado também. E é claro, um grande agradecimento ao Juan Vieira por sua contribuição incrível. Até o próximo episódio.